Almoçar fora ficou mais caro no primeiro trimestre deste ano. Se você é obrigado a almoçar fora todos os dias, já sentiu no bolso, eu tenho certeza. Eu senti. De acordo com o levantamento da Faculdade do Comércio de São Paulo, o tradicional prato feito subiu 1,67% entre janeiro e março, passando de R$ 29,77 para R$ 30,27 em média. Com isso, gente, o trabalhador que almoça fora 5 vezes por semana, por exemplo, ali de segunda a sexta, já desembolsa cerca de R$ 605 por mês, um aumento de R$ 10. Para entender o porquê desse aumento, como economizar, como se virar diante dessa realidade, converso agora com Enio Miranda. Ele é diretor de planejamento da Federação de Hotéis e Restaurantes de São Paulo. Enio, obrigada por conversar com a gente por aqui. Começo pelo motivo. O que explica esse aumento? Por que a gente está pagando mais caro almoçar fora aqui no país, hein? Boa tarde para você, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. É um prazer estar aqui com você e os telespectadores aqui da Band News. Pois é, várias questões aí no nosso mercado, que é um mercado bastante dinâmico. Nós notamos, Paula, que principalmente nos últimos cerca de 5 anos, após pandemia, a inflação da alimentação fora do lar, que nossa federação representa cerca de 560 mil estabelecimentos de todo o estado, e esse número vem crescendo, e eu vou explicar o porquê, mas a alimentação fora do lar, a inflação, ela foi cerca de 16% mais baixa do que a inflação do alimento no supermercado. Então, ao longo desse tempo, vem ficando cada vez mais econômico almoçar fora de casa. Porém, esse aumento se explica também muito pelo aumento da demanda e, principalmente, uma série de custos em cascatas que nós, não somente o nosso setor, mas diversos setores, mas o nosso é um setor bastante sofrido, um setor que emprega muito, vem sofrendo aí com intervenções e questões que nós temos que adotar, a questão de NR1, a questão de comunicação de saúde pública e uma série de outras legislações que acabam trazendo custos altos e impactos importantes na nossa cascata de produtos, que já é muito extensa, né? Então, porém, uma questão muito importante é que nós temos notado um aumento do setor. Em 2024, nós éramos cerca de 440 mil empresas no estado de São Paulo. Esse ano, nós já somos cerca de 560 mil empresas. E, Paula, aproximadamente 95% dessas empresas são micro e pequenas empresas. O crescimento do setor se dá por uma série de motivos. A questão da cultura e do consumo do delivery, o mercado de delivery, novos canais vem se abrindo, o aumento do turismo no ano passado, o impacto do crescimento de consumidores no setor, a diminuição das taxas dos vouchers de alimentação por decreto-lei há poucos meses atrás, e o aumento natural do mercado que vem acompanhando aí movimentos mundiais nesse sentido. Isso não significa que o empresário do setor está ganhando mais. Significa que há mais empresas, há mais geração de empregos, há mais geração de economia e riqueza, mas o trabalhador e o empresário, eles continuam apertados ali na sua conta no final do mês, Paula. Agora, você colocou várias questões aí que eu fiquei pensando aqui. Uma delas, você falou muito de que a maioria a gente está falando de micro e pequenas empresas. Vou aproveitar que você é justamente diretor de planejamento da Federação de Hotéis e Restaurantes de São Paulo. A gente tem perguntado para vários setores aqui na Band News TV a respeito do fim da escala 6x1. Essa semana, por exemplo, eu conversei com representantes de restaurantes e eles se dizem muito preocupados, se for o texto como está. Inclusive dizendo que justamente as micro e pequenas empresas serão as primeiras a serem afetadas. E na questão ali dos bares e restaurantes, ele chegou a me dizer, dar um exemplo, olha, se eu tenho que dar folga, né, para uma cozinheira e contratar outra cozinheira, isso acaba pesando, enfim, onde é que vai bater? Lá na frente. Ou seja, esse aumento que a gente tem hoje, o pagar mais caro que a gente tem hoje para comer fora, pode aumentar ainda mais caso, a gente vai ter a discussão essa semana, mas caso o texto seja aprovado, assim como está, o que a Federação de Hotéis e Restaurantes de São Paulo fala sobre isso?
Sim, Paula, pode aumentar ainda mais, o impacto é muito importante. Nós entendemos que, principalmente o nosso setor, que é um setor em que nós dependemos de mão de obra e trabalhamos muito em horários aí flexíveis, né? Nós trabalhamos aos finais de semana, feriados, é o maior faturamento do setor, no geral da hospitalidade, é nesses momentos, e a alimentação fora do lar para o trabalhador no período normal de segunda a sexta. Mas nós dependemos muito de mão de obra. Uma legislação como essa aqui, ela vem... A questão não é a questão social, nós entendemos que é importante essa evolução no conceito das regulamentações de trabalho no país. Porém, isso deve ser feito com um estudo, deve ser feito de maneira a preservar a geração de empregos das micro e pequenas empresas, e isso vem no momento, inclusive, que falta mão de obra, né? É um dos principais problemas do setor, é a falta de mão de obra especializada. Então, o impacto que isso vem dessa maneira, sem redução, que nós esperamos que haja, uma desoneração da folha de pagamento e outras medidas para poder manter o trabalho. Muitas empresas vão fechar por causa disso, principalmente micro e pequenas empresas. Então, é muito importante que isso venha acompanhado e com diferenciações. Mas, principalmente, Paula, um aspecto muito importante. Nós temos a autonomia de negociação entre o setor patronal e o setor laboral no país, que pode ter, através dos acordos e convenções coletivas, a solução para essas questões. Então, a possibilidade que isso seja negociado através dos acordos coletivos é muito mais eficiente. Nós acreditamos muito mais do que uma legislação que vem num momento que nós sabemos que é um momento aí importante eleitoral no país e que isso pode prejudicar o setor gerador de empregos como o nosso e diversos outros setores aí da indústria, principalmente de serviços, nesse momento. Então, é sim muito preocupante e, infelizmente, se vier dessa maneira, como nós achamos que virá, vai causar, com certeza, outros aumentos de custos que serão repassados aí ao consumo. Não há como, né? Que vai pesar ainda mais, né, Enio? Aproveitando que você é diretor de planejamento, para a gente se planejar aqui. Estava dando uma olhada, porque assim, será que a gente fala muito sobre qual é a alternativa mais econômica e também saudável para você não comer fora? Porque a maioria, acho que da população precisa comer fora, está no trabalho, ainda mais em São Paulo. É muito raro você ter tempo para voltar para casa, conseguir voltar em casa, voltar e tal. Você acaba sendo obrigado. Dependendo da região onde você trabalha, você não tem lá muitas opções, né? Então, você é refém daquilo. Ou chama alguma comida se der. Então, sempre se fala de fazer uma marmita, de levar uma marmita, que é mais barato e tal. Mas aí eu pergunto para você se realmente, em todos os casos, vale a pena a marmita. Uma pessoa que mora sozinha, porque a gente está falando da inflação que foi a puxada pela alta justamente pelos alimentos, como você estava trazendo. Ó. A gente teve aumento, por exemplo, de cenoura, de 26,63%, falando do último IPCA, leite longa-vida, 13,66%, cebola. Tem que botar cebola em qualquer lugar para a gente fazer, né? Cebolhar. 11,76%, tomate 6,13%, carne 1,59%. Ou seja, esses alimentos, quando a gente compra no supermercado, muitos na feira também, já estão mais caros. Como que a gente faz um cálculo para saber quando é que vale a pena a gente fazer uma marmita ou comer fora de casa? Se é uma pessoa sozinha, por exemplo, que mora sozinha, será que vale a pena comprar tudo isso com um valor mais alto? Na conta, no final, vale a pena comer fora? Como é que a gente chega aí nesse resultado, hein? Olha, Paula, é uma pergunta muito interessante, depende de muita conta na ponta do lápis, não é? Mas para quem vai fazer essa conta, é muito importante também considerar uma série de questões. Você mesma falou a questão do tempo e da conveniência, né? Não há como, na economia moderna, o tempo custa, não é? Então, quanto mais conveniência e mais tempo nós precisamos economizar, mais pagamos pelo serviço de quem nos dá essa economia. Né? Então, essa conta é muito relativa. Logicamente, na ponta do lápis, se você compra o alimento e prepara em casa, você acaba tendo uma economia do serviço, porque você está dando o seu tempo para fazer esse serviço. Mas no mundo contemporâneo, no mundo moderno, principalmente nas grandes cidades, essa equação não é tão simples assim.
quanto mais necessidade nós temos de conveniência, mais nós temos a necessidade desse serviço. Mas tem uma boa notícia, os preços, principalmente do delivery, vêm caindo muito. E o delivery é uma dos itens das explicações do aumento do mercado livre, que ainda vai crescer mais. Ele acompanha movimentos globais mundiais. Para você ter uma ideia, Paula, nos Estados Unidos, cerca de 55% da população todo dia come fora de casa. No Brasil, esse número está aí na casa de 30%, mais ou menos. Ou seja, nós ainda vamos acompanhar esse movimento natural de crescimento. Os preços de delivery têm caído muito com a entrada de novos investimentos, novas companhias internacionais, principalmente chinesas, no mercado de delivery nacional. Então, a notícia é positiva no sentido de que vem caindo os preços e isso acaba cada vez mais compensando em relação ao tempo que você leva para fazer um preparo de alimento dentro do lar. Agora, se você tem tempo, logicamente, pode preparar, claro que sempre é uma excelente opção se você tem condição de levar a comida que você mesmo fez. Mas o serviço hoje é de altíssima qualidade, os preços vêm caindo e pela conveniência, na grande maioria dos casos, acaba valendo a pena consumir fora ou comprar o delivery, Paula. O delivery só tem uma pegadinha, né, Enio? Que é a taxa de entrega. Tem que ficar todo mundo... Porque às vezes o preço Ontem mesmo eu fiz um pedido aqui de plantão e aí era um valor. Quando eu vi, o que aconteceu? Quase R$20 a mais. Aí eu fui olhar ali, aí tem uma taxa, outra taxa, a taxa de entrega, tem essa pegadinha que a gente tem que ficar de olho. Mas como você falou, a gente também já tem mais concorrência. Como a gente sempre fala, olha, o melhor é pesquisar, olha bastante sobre os preços, sobre produtos que a gente vai comprar. Você acha que vale essa máxima da pesquisa também, nesse caso, para delivery? Sem dúvida, principalmente nas plataformas aí abertas aí pelos celulares e mundo digital, você tem lá diversas ofertas e cupons, porque a concorrência ela é sempre positiva para o mercado, para cair os custos, para que o consumidor possa consumir de maneira com mais qualidade e menor custo. A concorrência é essencial e o mercado de delivery no Brasil está crescendo justamente porque estamos passando por uma quebra de monopólio, por um aumento aí de concorrência nesse mercado. Logicamente, depende da sua situação, onde você está, quanto você pode gastar, quanto você tem de orçamento e a sua conveniência, seu tempo, uma série de fatores, lógico. Mas a conveniência do delivery vem aumentando e esse mercado vem crescendo muito no país, viu? Agora, você falou em orçamento. Aí eu fiquei pensando aqui, porque a gente estava falando de pelo menos uma pessoa que todos os dias, né, úteis ali, de segunda a sexta, trabalham fora e almoçam fora. A gente falou numa média de R$600 que ela está gastando almoçando fora. Quando a gente fala de alimentação como um todo, para uma casa, vamos pegar, nem sei mais se a média brasileira hoje são 3 pessoas, que está diminuindo tanto. Então, vamos pegar aí, vai, um casal em filho, um casal, enfim, vamos colocar um casal em filho, ou qualquer pessoa. Quanto por cento tem que ser da nossa alimentação que a gente tem que guardar? Porque assim, a gente tem as contas do mês para pagar, normal, o dinheiro que a gente tem que guardar ou tentar guardar. Quando a gente fala de alimentação, qual seria o ideal já separar ali no início do mês? Tanto por cento disso aqui que a gente ganha vai para alimentação, porque quase que impossível não ir. Mas também tem como a gente colocar esse teto, esse limite, para não passar disso. Qual que seria o ideal? Olha, Paula, aí depende um pouco da renda mensal da família e do seu consumo, mas tomando em consideração os custos de cesta básica, né, e falando aí numa média salarial do trabalhador brasileiro, né, sem extrapolar isso, mas a grande massa brasileira, esse valor em geral para todos os membros da família, por exemplo, o ideal é que não ultrapasse ali cerca de 10% do seu orçamento, né? Mas isso depende bastante, então é difícil estabelecer, mas o ideal é que fique mais ou menos nessa casa aí de 10% a 15%, o que cada vez é mais difícil, né? Porque, como você falou, citou no início da matéria, da entrevista, o custo da alimentação vem subindo muito nos últimos anos, sempre são dos itens que mais puxam aí o índice de preço ao consumidor, IPCA e etc. Então, é muito relativo, mas está sendo cada vez mais difícil para a população brasileira, seja que come em casa, que come fora do lar,
manter esse poder aquisitivo. O consumo vem aumentando, o mercado vem aumentando, mas ninguém está ganhando mais, né? O que a gente tem, ninguém está ganhando mais. A gente está pagando mais para viver, ou seja, a gente está com um poder de compra muito menor, né? Porque a inflação está ali embutida nos preços e ganhando a mesma coisa, ou seja, a gente está podendo menos. Eu até fui dar uma olhada que eu não me lembrava, você chegou a falar do Vale Refeição e Vale Alimentação, né? E aí a gente teve uma nova regulamentação, uma mais recente aí, que garante uma maior liberdade do uso desse Vale Alimentação, Refeição, mas impondo o limite ali para as empresas, né? Eles são aceitos agora como cartões de créditos, uma gama muito maior de maquininhas, independentemente da operadora, tem a taxa e tal. Quais são os cuidados que tem que tomar? Porque assim, quando você tem um Vale Alimentação, Refeição, você tem lá um valor máximo. O ideal, não sei, pergunto para você, mas eu imagino, que seria quando você pelo menos come fora de casa, se manter naquele máximo ali. Então, está aqui o meu direito, vou gastar ele. Então, é ele que eu tenho para gastar no mês inteiro. Agora, quando começa a abrir o leque, quais são os riscos que se corre? Porque, às vezes, se usa o Vale para uma outra compra. E aí, se usa um cartão de crédito para alimentação. Pode se perder no meio do caminho. Qual que seria a sua dica aí para ninguém se perder e manter focado? Sem dúvida nenhuma, né? Então, esse controle aí das formas de orçamento familiar são muito importantes, principalmente utilizar cada produto para o que ele é destinado, né? Então, a questão do vale, do voucher, do vale refeição, né, para você comer fora do lar, use para isso, né? Agora, tem uma questão, né? Essa legislação, esse foi um decreto-lei agora recente, que primeiro limitou as taxas a 3,5%, porque elas eram abusivas, muitas vezes chegavam a mais de 14% em cima do preço final, do valor bruto do alimento, do prato que você come, do prato feito, né, ou do comercial, daquele prato que você come da sua refeição. Então, essa limitação, e além disso, a possibilidade de utilizar em diversos adquirentes, ou seja, das maquininhas, digamos assim, abriu o mercado para que outras empresas pudessem participar, mais restaurantes podem voltar a aderir, porque antes com as taxas muito altas, muitos restaurantes não aceitavam o voucher. Então, o consumidor, o trabalhador brasileiro que recebe esse voucher, esse vale refeição, ele hoje tem mais poder de utilização, pode utilizar em mais estabelecimentos e tem garantido uma maior aceitação porque as taxas são mais baixas, voltaram a ser taxas normais, apesar de alguns oligopólios quererem romper com essa legislação. Na verdade, prevaleceu o bom senso. Então, isso é muito positivo. E esse é um dos motivos também que vem aumentando a demanda por alimentação fora do lar e, portanto, quando aumenta a demanda, aumenta a oferta também. Então, é muito importante usar da maneira correta, não se vincular a créditos, tentar fugir um pouco dessa ciranda do mercado financeiro, né, quando possível, e utilizar o Vale Refeição para alimentação, o voucher, né, para alimentação fora do lar, conforme ele é destinado. Muitas vezes não dá para chegar no final do mês, mas ajuda bastante. Isso é uma questão, deveríamos conseguir fazer chegar ao final do mês. Esperamos que a gente consiga aí com próximas políticas públicas para melhorar ainda mais o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que já é muito positivo para a nossa sociedade. É um movimento que a gente tem em grandes empresas, é assim, no início do mês está todo mundo gastando vale, no final do mês está todo mundo trazendo marmita, porque o vale já foi, né? É que, claro, a gente fala, é bom que você dá uma aula aqui de planejamento, difícil é a gente colocar na prática, eu sei disso, ele. Obrigada, viu, por ter conversado com a gente por aqui, até a próxima. Muito obrigado, Paula, um abraço a vocês, estou sempre à disposição aqui do canal, muito obrigado. Obrigada.